Salve, queridos! O livro de Jonas, que é um dos profetas menores, chamado menores, né, do Antigo Testamento, mas apesar de sua brevidade, né, uma história curta, é uma obra rica em significado teológico, literário e moral. Ele é composto por apenas 4 capítulos, então isso aí não tem motivo para você não ler, né? O livro ele conta a história do profeta Jonas e sua missão relutante de pregar a mensagem de Deus aos habitantes de uma cidade que chamava Nínive, que era a capital do Império Assírio. Vamos, nesse vídeo aqui, explorar cada capítulo em detalhes e destacar os principais temas, lições e relevância histórica do livro. Então, qual que é o contexto histórico, né? Jonas era um profeta do reino do norte de Israel, durante o reinado do rei Jeroboão II. Isso aí nós estamos falando do ano 780, 750 a.C. Esse período foi marcado por uma relativa estabilidade e prosperidade de Israel, mas também por uma crescente corrupção e afastamento dos mandamentos de Deus. Nínive, a capital da Assíria, era conhecida, né, por sua crueldade e violência, e os assírios eram inimigos temidos de Israel. Então, o livro de Jonas ele é dividido em 4 capítulos, como eu falei, cada um focando em diferentes aspectos da missão e a experiência de Jonas. Então, como é que começa a história? A história começa com Deus. Deus chama Jonas. Olha aí, Jonas, beleza? Eu venho aqui eu quero te pedir para você ir lá em Nínive e pregar contra a cidade por causa de sua maldade. Porque a maldade está grande, chegou até a mim, e se você não for, se eles não se converterem, eu vou destruir essa cidade em 40 dias. E ao invés de obedecer, Jonas tenta fugir de Deus, né? Ele vai para o porto, embarca em um navio rumo a Tarsis. Alguns estudiosos dizem que é na Espanha, outros dizem que não era. Enfim, era um ponto mais distante conhecido do mundo antigo. E aí você já pensa, né? Pô, mas esse Jonas aí é muito fraco, né? Deus fala com ele, e ao invés de ele ir cumprir a missão que Deus colocou, ele prefere fugir, pô, ainda mais de Deus. Eu sempre gosto de ler a Bíblia me colocando no lugar dos personagens, ou seja, não é o personagem lá, eu aqui. Não, eu me coloco no lugar deles. Então, imagine, vamos fazer esse exercício, né? Imagina você em casa, tranquilão, chega a Deus e fala assim: oi, tudo bem? Então, eu preciso que você vá até o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, e diga para os traficantes que eles estão desagradando a Deus e que é para eles se converterem. Já, não é para esperar nada. E aí eu pergunto se você iria sem pensar, né? Então, assim, muita calma nessa hora, na hora de julgar alguém, né? Na hora de julgar um personagem bíblico, para a gente precisar se colocar na situação dele, tá certo? Eu não estou minimizando, justificando, só estou trazendo um contexto aqui para gente. Como eu falei, Nínive era uma cidade de gente, é uma cidade grande, né? De gente cruel, e Deus queria que eles se ajustassem, senão ia acabar com tudo. Então, assim, quando eu falo cidade grande, tinha por volta de 120 mil pessoas, o que para a época era uma cidade muito grande, né? E Jonas, além de saber do perigo que correria se fosse, ele queria mais que esses ninivenses se lascassem, né? Porque ele
sabia que o pessoal de lá era coisa ruim, né? E foi o rei da Síria, né, dessa cidade, que destruiu o reino do norte de Israel, né? Você vê na história, né, na Bíblia contando a história de Israel, tinha o reino do norte, o reino do sul. Depois que o rei Salomão morre, o filho dele assume, mas fez bobagem, aí se rebelaram e ficaram dois reinos, né? E o reino do norte foi dizimado, e depois ficou o reino de Judá, que ficou o reino do sul, daí vem a palavra judeu, né? E Jonas era dessa região, né? Que essa cidade, que esse povo aí de Nínive, que foi lá e detonou com o reino do norte. Então o Jonas não queria ir lá, ele achava que, na hora que Deus falou para ele, se não se converterem, eu vou destruir tudo. Ele queria mais que Deus destruísse mesmo, né? Porque ele falou, esse povo não merece viver. Então o que ele fez? Falou, eu não vou, já sei, tive uma ideia maravilhosa, né? Vou fugir para bem longe, né? Para não cumprir o pedido de Deus. Aí ele foi até o porto de Jope, que era uma cidade, pagou uma viagem até um local bem distante. Eu acho que alguns estudiosos dizem que podia ser esse lugar na Espanha, que era o local mais distante da época, nesse período, né? Mas outros dizem que o local, ele chamava Tarsis, né? Que era o nome do destino dele. Mas alguns estudiosos da Bíblia dizem que Tarsis significa lugar algum, né? Ou algo assim. Ou seja, o que esses estudiosos dizem é que, na verdade, Jonas pegou qualquer navio que levasse para um lugar bem mais distante, e que a palavra significa, na verdade, esse lugar nenhum, ou seja, bem longe mesmo. O Jonas, então, chegou lá no porto e falou, qual o navio que está saindo aí? Não importa qual, né? É como uma pessoa ir na rodoviária pegar um ônibus e falar, não importa para onde vá, desde que me tire daqui. E ele fez isso, né? Só que aí, cara, durante a viagem, né, que Jonas estava no navio, Deus manda uma grande tempestade. E essa tempestade fica muito, muito grande e começa a ameaçar o navio. E aí os marinheiros, né, com medo de perderem suas vidas, eles começam a orar aos seus deuses. E aí finalmente descobre que Jonas é o responsável pela tempestade. Mas como é que isso aconteceu? Bom, primeiro os marinheiros viram que a tempestade não passava. Então, cara, vou dar uma aliviada na carga. Começaram a jogar carga no mar, para o navio ficar mais leve, porque eles achavam que o navio ia afundar mesmo, né? E aí não resolvia. E os marinheiros desse navio, né, como era comum na época, eram todos pagãos. E tinham seus deuses, Deus do céu, Deus do mar, Deus do fogo, enfim, como o Império Romano também tinha, né, antes de se converterem ao cristianismo. Então, assim, aí a tempestade piorou muito, e eles chegaram à conclusão que, cara, só pode ser algo sobrenatural. E nessa época, né, a aproximação com o sobrenatural era muito comum, porque eles não tinham a ciência do lado deles. E hoje nós somos exatamente ao contrário. Tudo é ciência e nada é de Deus. É engraçado isso, né? Bom, aí como eu falei, eles jogaram a carga do navio no mar para aliviar o peso, mas não adiantava, só piorava. Então o que eles fizeram? Começaram então a rezar para os seus deuses, para que eles parassem com essa tempestade, mas não resolvia. Aí o capitão do navio, né, viu que Jonas não estava lá, falou, cadê esse cara, né, que entrou aqui no navio? Porque tá todo mundo orando para os deuses e tal, e esse cara onde ele tá? Aí ele procurou e chegou no porão do navio, estava lá o Jonas, batendo um sono grande, acho que enjoou, não sei se tomou Dramin, se tomou um Stilnox. Eu sei que ele estava lá roncando no porão do navio. E a tempestade comendo solta. Aí o capitão acordou ele e falou, cara, indignado, né? Tá todo mundo rezando pra gente sobreviver e você aí dormindo? Como assim? Você precisa rezar também. E aí então, né, ele levou lá o Jonas para onde estava os marinheiros. E aí os marinheiros começaram a perguntar, falaram, cara, quem é você? Né? Da onde você veio, não sei o quê. E aí então Jonas começou a falar, né?
Jonas falou, olha, meu nome é Jonas, não sei o quê, eu sou um profeta, eu sou hebreu, eu acredito no Deus que criou tudo, um Deus supremo, né, que fez tudo, o céu, a terra, o mar e tal. E disse ainda, falei, eu desobedeci Deus, que não sei o quê, quero sair da minha terra para ir para outro lugar para não cumprir o que Deus falou para mim. E ele mesmo falou, olha, deve ser por isso que a tempestade não para. E os marinheiros falaram, meu, esse cara é maluco. Como é que ele tem um Deus tão poderoso quanto este e resolve desobedecer? Porque os marinheiros, como eu falei, eram pagãos, então tinham vários deuses para várias coisas. Aí vem o Jonas fala, pô, eu sou profeta de um Deus que fez tudo. Então os marinheiros falam, cara, então esse Deus aí é muito mais poderoso e ainda você desobedece o cara. Você é maluco, né? E aí então Jonas, né? Jonas já tinha jogado a toalha, jogado o sabonete, jogado o chuveiro, né? Porque ele falou, mano, então é o seguinte, cara, eu prefiro morrer. Então pediu para os marinheiros jogar ele no mar, né? Imagina, no mar numa tempestade, e falou, me joga no mar e tal. Quem sabe isso vai aplacar a ira de Deus, e aí eu morro e acabou a história, entendeu? Porque eu não quero ir lá para Nínive. Então os marinheiros um olhou para o outro e falou, cara, então como é que nós vamos jogar um cara que é profeta desse Deus poderoso no mar? Nós vamos matar um inocente? E aí discutiram, eles viam a tempestade e só piorava. Aí então eles, né, pediram para o Deus de Jonas, falou, cara, não castiga a gente porque nós vamos jogar no mar um inocente, não tem nada que ver, ele que pediu, então a gente está desesperado, o navio vai afundar, então alivia para nós aí, certo? E aí eles acabaram obedecendo, um pouco relutantes, né? E jogaram o Jonas no mar. Assim que jogaram o Jonas no mar, a tempestade parou. Né? E o que é mais interessante na história é que depois disso, todos os marinheiros se converteram ao Deus de Jonas. Né? E ele, que já era convertido, desobedeceu a Deus. Né? E vejam que ele pediu para ser atirado no mar, porque já tinha pedido para Deus tirar a própria vida dele, então ele já tinha desencanado. Aí Jonas no mar, vem a história ele é engolido, né, que conta lá que ele é engolido por um grande peixe, onde permanece por 3 dias e 3 noites. E essa passagem ela é frequentemente interpretada como uma pré-figuração da ressurreição de Jesus, que também passou 3 dias no túmulo. O interessante é que na Bíblia não diz que era uma baleia, né? Diz um grande peixe. Ele não sabe o que é. Mas só uma baleia poderia engolir um homem. Que é um peixão, nem um peixão, né? A gente é um mamífero, certo? Mas nem uma baleia, porque a baleia não conseguiria comer um homem. Ela só come um bichinho que chama um tal de crio, que é um camarãozinho bem pequenininho, que não sei o quê. Então ele não conseguiria. Falava, então o que era? Eu sei lá. Então não adianta querer ler a Bíblia como se fosse um livro de biologia, como eu já falei no vídeo que eu falo de Bíblia versus ciência. Assista lá também no canal que eu trato desse assunto. Então assim, não rola, né? Então ao invés de ficar procurando fatos e dados, se atém à lição que é contada no livro. Esse é assim, uma das formas de ler a Bíblia. Veja a lição que está lá. Então, dentro, né, o Jonas estava lá dentro do peixe e vê que a situação dele está ruim e ele começa a orar a Deus, né? Então a sua oração é um salmo de agradecimento, reconhecendo a soberania de Deus e seu poder para salvar. Então é aquela história, né? A gente realmente, as nossas orações são melhores quando a gente está numa situação complicada, certo? Então Jonas se compromete a cumprir, né, seus votos, a louvar a Deus. E em resposta, Deus ordena ao peixe que vomite Jonas em terra firme. E adivinha onde é que o peixe deixou o Jonas? Né? Nas praias de Nínive, claro. Né? Então Deus ordena novamente que Jonas vá a Nínive e pregue sua mensagem. Desta vez, aí o Jonas viu que não tem jeito, né? Pô, não dá, não adianta eu querer me esconder de Deus. Eu vou ter que obedecer. E aí, Jonas vai até lá e começa a falar para as pessoas. Fala, cara, vocês, atenção, ninivenses, a cidade será destruída em 40 dias se vocês não se arrependerem. Né?
E aí, mais uma vez, a gente vê o número 40 na Bíblia, né? Que existem vários outros 40, como os dias que Noé navegou com a arca no dilúvio, tem um vídeo sobre Noé, aqui no canal também. Foram 40 os dias que o gigante Golias ficou xingando os hebreus antes de Davi matá-lo, também tem um vídeo sobre Davi aqui no canal. Foi o tempo, os 40 dias, que Moisés ficou no Monte Sinai para receber as leis de Deus, também tem um vídeo sobre Moisés aqui no canal. Foram 40 anos que os hebreus ficaram no deserto antes de chegarem à Terra Prometida. O profeta Elias viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, e ficou com os seus discípulos por 40 dias após a crucifixação. Então, o número 40 aparece várias vezes. Aqui foram alguns exemplos, tem outros, tá? Então, o que acontece? Jonas falou para o povo e, surpreendentemente, os habitantes de Nínive, desde o rei até o mais humilde dos cidadãos, acreditaram na mensagem de Jonas. E não só os animais também. Então, por exemplo, as pessoas jejuaram, os animais também jejuaram. Está lá escrito na Bíblia, não vem falar, mas animal não jejua. De novo, isso não é um livro de biologia, tá? Vamos ver a lição que é por trás. Então os habitantes se vestiram de saco, em sinal de arrependimento, rasgaram suas roupas, se vestiram de saco, e jogaram cinza em suas cabeças. Então, assim, o que representa isso, né? Representa a humildade perante Deus. Então, jogar cinza sobre a cabeça significava morte da pessoa perante Deus. E rasgar as roupas era algo muito sério, porque as roupas eram muito caras na época. E vestir-se de roupa de saco significava vestir uma roupa desconfortável e feia, que é um gesto de humildade perante Deus. Né? Então Deus vê o arrependimento dos ninivitas e decide não destruir a cidade. Né? Todo mundo se arrependeu de verdade. Então essa ação de Deus destaca a sua compaixão e disposição para perdoar aqueles que se arrependem genuinamente. E aí o que aconteceu? Poxa, Jonas ficou feliz porque cumpriu a missão? Não. Jonas não era fácil, né? Aí então Jonas viu que a cidade foi poupada e Jonas então fica extremamente irritado e até desapontado com a misericórdia de Deus para com os ninivenses. Porque na visão de Jonas, esse povo não merecia isso, merecia que Deus acabasse com a cidade. Né? Então ele expressa seu descontentamento para Deus, né? Ele afirma que sabia que Deus era, vamos dizer assim, compassivo e que por isso tentou fugir. Eu sabia que você não ia destruir mesmo, tal, então por isso que eu fugi. Vai vendo Jonas. Né? Então o Jonas se retira, ele já cumpriu a missão, né? Se retira para fora da cidade e constrói um abrigo, né? Esperando para ver o que ia acontecer com Nínive. Por quê? Porque ele não se conformava, né, com o fato de Deus ter poupado aquele povo, que ele não gostava, ele queria mais é que ver a cidade destruída por Deus. Então, aí o que acontece? Ele fez um abrigo para ele e tal, e Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, porque ele trouxe grande alegria, porque, cara, você imagina, no deserto, sol do deserto, calor que é, você faz um abrigo, e aí um dia aparece uma árvore, para fazer uma sombra, falou, pô, que beleza, Deus mandou essa árvore aqui, né? E aí no dia seguinte, né, tava a árvore bonita e tal, Deus envia um verme, não sabe o que é, mas um verme que destrói a planta, come a planta e tal, e depois manda um vento muito quente que veio do deserto, né, que relata da Bíblia aqui o calor, né, na cabeça de Jonas, deixando ele exposto ao sol escaldante, ao vento, nesse vento que veio do deserto. Então, aí Jonas o que faz? Pô, se lamenta porque a planta morreu. E aí Deus da sua infinita paciência, né? Eu já falei aqui em outros vídeos que as pessoas têm um preconceito porque acham que Deus do Antigo Testamento era bravo, não tinha paciência. Não, pelo contrário, vai vendo. A paciência de Deus com Jonas. Então Deus chega para
Deus chega para Jonas, né, manda um WhatsApp, falando, e aí, sumido? Cara, você está reclamando porque uma planta morreu, né? E aí ele tenta fazer uma lição sobre compaixão, né? Deus pergunta a Jonas por que ele está tão preocupado com a planta que ele não cultivou, né? Enquanto Deus que criou e cuida de todos os seres humanos, não deveria ter compaixão com Nínive e, como eu contei, né, uma grande cidade com mais de 120 mil pessoas, né? Então ele fala, Jonas, você está se compadecendo, está triste por causa de uma árvore? Você não devia ficar triste se eu matar 120 mil pessoas? Né? Pessoas que, né, no texto bíblico fala que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Isso significava que o povo, não é que não sabia o que era direita e esquerda, ele não sabia diferenciar o que era certo e o que era errado. Então o livro destaca também a soberania de Deus sobre a criação, né? O clima, os animais, os seres humanos. Deus controla a tempestade, o grande peixe, a planta, o verme, o vento, tudo. Deus mostra misericórdia tanto para Jonas quanto para os habitantes de Nínive, né? O arrependimento genuíno, tanto o arrependimento genuíno de Jonas quanto dos habitantes de Nínive, levando ao perdão, independente do passado de maldade. Então a resposta dos ninivitas à pregação de Jonas mostra que Deus está disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Então, e foi todos, desde o rei até assim, todo mundo. O livro de Jonas enfatiza que o arrependimento deve ser acompanhado por ações. Então eles jejuaram, né, se vestiram de saco, jogaram cinza na cabeça, que era aquele sinal de arrependimento sincero. Jonas inicialmente recusa essa missão, como eu comentei no começo, porque ele tinha preconceito contra os assírios, revelando uma atitude de exclusividade nacionalista. Então, nós aqui nós somos os bons, os outros não. Isso é um pouco, né, a religião é muito disso, né? A religião, qualquer uma delas, né, tende a se fechar em si mesmo, quando exatamente ao contrário, né? Quando Deus escolhe o povo hebreu, né, Israel, para ser o quê? Para ser uma nação missionária, para levar a palavra de Deus para os outros povos. E o que a religião faz é exatamente ao contrário. Todas as religiões se fecham em si mesmas, né? Então começa a segregação e tal. Se acha que só aquela religião é a melhor. Então, e isso se distancia da vontade divina, de acordo com os relatos bíblicos. Então o livro de Jonas desafia essa atitude, mostrando que a compaixão de Deus se estende a todos os povos. E o Jonas aprende que a desobediência a Deus traz consequências, né? Mesmo relutante, sua obediência subsequente resulta em um grande, que a Bíblia diz, avivamento em mim. E a missão e o evangelismo, né, na história de Jonas, desafia então os crentes a levar a mensagem de Deus a todas as nações, mesmo aquelas consideradas inimigas ou indignas. E refletindo a grande missão dada por Jesus aos seus discípulos para pregar o evangelho a todas as criaturas. Isso está em Mateus 28. Então, quando a gente vê, né, que a pregação não começa no livro de Atos, no Novo Testamento, né, que é o quinto livro, começa com os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e é o livro de Atos, eu já fiz um vídeo sobre esses 5 livros, que começa então a contar sobre a pregação das pessoas os discípulos que acompanhavam Cristo, e aí tem a história do discípulo Paulo, que eu também fiz um vídeo aqui, 2 na verdade, né, sobre a história de Paulo. Na verdade, a pregação começa muito antes, começa desde Abraão, tá certo? O livro de Jonas equilibra a justiça de Deus com sua misericórdia, oferecendo uma perspectiva sobre como as duas podem coexistir. E isso é relevante em debates contemporâneos sobre justiça social e perdão.
Então, a transformação dos ninivitas, depois da pregação de Jonas, serve como um poderoso exemplo de como sociedades inteiras podem mudar quando se voltam para Deus, né? Isso tem implicações significativas para movimentos de avivamento, que a Bíblia diz, e de reforma moral. E a relutância inicial de Jonas e a lição final de Deus desafiam os leitores a reconsiderar seus preconceitos e ampliar sua visão de quem é digno ou não da compaixão divina. Então, assim, o livro de Jonas, embora curto, é uma obra-prima de narrativa e teologia. E tem as imagens vívidas, lições profundas, né? E esse livro continua a desafiar e inspirar os leitores a refletir sobre a natureza de Deus, o alcance de sua misericórdia e o chamado para compartilhar essa misericórdia com todos os povos, né? A história de Jonas é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos de desobediência e relutância, Deus pode usar seus servos para realizar grandes obras, levando pessoas ao arrependimento e transformação. E aí você pode pensar o seguinte, mas por que Deus foi escolher um profeta tão meia-boca quanto Jonas, né? O cara quis fugir depois que fez o que tinha de fazer, né? Fez de má vontade, ficou emburrado, ficou resmungando depois que fez, né? Porque Deus salvou o povo que não merecia salvação na visão dele, né? Pois é, né? Parece alguém que a gente conhece, né? A gente mesmo. Então, eu acredito, né, de verdade, que aparentemente Deus tem um bom humor. Primeiro porque nos fez, né? Só um ser com extremo bom humor para criar a humanidade. Pensa bem, né? Depois, parece que Deus quer nos dizer que Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, como, né, a Bíblia nos diz. Veja só. Primeiro escolheu Abraão, né? Abraão foi escolhido, duvidou do que Deus disse a ele, que ele ia ter um filho, que não sei o quê, que a mulher dele, a Sara, era estéril, ele já era velho, não sei o quê e tal. Depois Moisés não queria voltar para o Egito para confrontar o faraó, porque ele matou um egípcio, e Deus falou, vai lá falar com ele. Eu não, vai lá, né? Mesmo Davi, antes de ser rei, era um pastorzinho, que foi até esquecido pelo próprio pai, quando o profeta chega para falar com o pai dele, né? Mesmo Jesus, que era um filho de um construtor e não de um imperador poderoso, né? E até o próprio povo hebreu, que não era um povo com grande relevância no mundo antigo, né? Era um povo de menor importância. E assim também Jonas, né? Que era um profeta mais ou menos, fez uma pregação bem meia-boca em Nínive. Ele não se preparou adequadamente, não fez jejum, não se purificou nem nada. Ele fez de má vontade, tá certo? Mesmo assim, ele conseguiu a conversão de uma cidade de 120 mil pessoas. É como se Deus nos mostrasse que quando Ele decide algo, pode ficar tranquilos que será feito mesmo contra todas as perspectivas, né? Essa é uma das principais lições do livro de Jonas. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.